Olá, meus queridos. Eu estou ao vivo, mas faltam 2 minutos ainda. Então, daqui a pouquinho eu começo. As pessoas começam a chegar aqui na sala. E ok. As pessoas começam a chegar aqui na sala. E quando chegar em 50 pessoas, eu começo a minha aulinha, tá bom? É assim. Temos 16 pessoas na sala. Temos 23 pessoas na sala. Olha, se vocês já quiserem dar like, vocês podem dar, tá ok? Não vai ser nada. Não fico triste. Se vocês derem um alô aqui para mim, tá? E aí, Caio, tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigo. Anda sumido? Que negócio é esse? Bateu uma tosse agora. Mas tudo bem. Você pode deixar like, viu? Ó, usam na telinha de vocês, deixam um like. Todos os likes são bem-vindos. Estou precisando de um xarope aqui, né? Xarope. E então, 36. Vou esperar 40 pessoas na sala, tá bom? Quando tiver 40 pessoas na sala, eu falo, deu 40. Me perdoem as tosses hoje, estou todo aqui tossindo. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre a terceira visão, tá bom? Esse termo já existe há muito tempo. Mas ele foi na década de 50 que criou uma notoriedade em função do livro de Lobsang Rampa. Lobsang Rampa publicou no ano de 1956 um livro chamado A Terceira Visão. Este livro foi publicado inicialmente na Inglaterra, já que o seu autor, Lobsang Rampa, morava na Inglaterra. Só que um grande problema da vida de Lobsang Rampa, que para mim não é problema nenhum, mas que para quem é cri-cri vai achar que é um grande problema, Lobsang Rampa se intitulava Lobsang Rampa, né? Se intitulava um monge tibetano. A grande questão é que Lobsang Rampa era o pseudônimo de Cyril Hoskin, um homem que jamais tinha deixado a Inglaterra. Okay? Então, aqueles que queriam falar mal do conhecimento de Lobsang Rampa utilizaram essa deixa para dizer que ele era uma fraude. Okay? Eu, particularmente, não acredito que tenha sido uma fraude, muito embora ele era um inglês e nunca saiu mesmo da Inglaterra. Mas pode ser que ele revelou uma tradição do qual ele tinha um grande conhecimento. Vai ver que ele tinha, por exemplo, a capacidade de fazer bilocação. Okay? Pode ser. Ou que ele tinha uma memória muito clara de suas vidas passadas. Também pode ser. Né? Mas então, a terceira visão, segundo Lobsang Rampa, no Tibete, onde ele havia nascido, era despertada através de uma cirurgia. Né? Tanto que a terceira visão do Lobsang Rampa
para quem leu esse livro, foi despertada através de um furo no seu crânio, na altura Você sabe, Mário, que eu nunca comi um de sampa? Nunca comi um de sampa. Foi feita uma perfuração no seu crânio. E aí, para que não existisse uma concreção, uma calcificação, foi colocado um pedacinho de madeira, foi atado um pano em cima da testa de Lobsang Rampa, e ele permaneceu no escuro durante um período de tempo bastante grande. E na medida em que ele estava no escuro, ele começou a ter uma percepção bastante desenvolvida da realidade. E essa percepção desenvolvida da realidade não era através dos seus olhos físicos, era através de uma percepção direta que era proporcionada por aquele furo na sua cabeça. Bom, não vou entrar aqui no mérito da questão de que se esta história é verídica ou não, porque o meu objetivo não é este agora, entrar no mérito da questão da veracidade da história. Mas eu acho pouco provável que alguém possa fazer uma incisão sem muitos recursos técnicos, furando a caixa craniana de alguém e essa pessoa aguentar. Então, eu acredito que isso não seja uma parte tão verídica. Mas eu não duvido nada, porque o povo de lá é muito maluco, né? O povo de lá é muito maluco. O tibetano é muito maluco. Então, eu não duvido dessa possibilidade. Então, essa foi eu estou falando de 1956. Cyril Hoskin, se não me engano, nasceu em 1928, se não me engano. Né? Eu estou falando de 1956, que esse termo ele veio ao conhecimento público, né? 1956. Então, vamos imaginar a terceira visão. Vou fazer algumas revelações para vocês sobre a terceira visão. Ou a revelação que eu vou fazer para vocês sobre quem vê aura. Olha que bonito isso aqui. Comprei na Tok Stock. Uma estrela tetraédrica. Bonito, né? Então é o seguinte. A terceira visão seria a visão proporcionada pelo Ajna Chakra, que está aqui, ó. Ajna Chakra está aqui nessa região da testa. É exatamente nessa região onde se coloca o Bindi. Né? Que o Bindi, ele é um elemento decorativo, que é muito usado na Índia, as mulheres usam isso na Índia, os homens também usam esse sinal na testa, né? Que é um sinal que pode ser feito com kunkun, que é uma substância vermelha, ou com sândalo. Isso aqui chama-se tilaka, né? E tudo bem. Não é essa a questão. É Iná, é Merkaba isso aqui. E ele seria a representação da glândula pineal. O que acontece com a nossa glândula pineal é que ela é uma estrutura calcária com receptores de luz, ok? Ele tem a mesma filamentação nervosa como se fosse o nervo óptico que tem nos nossos 2 olhos, que leva a informação até o nosso cérebro, tá bom? É a mesma coisa. Então, a glândula pineal é um grande mistério para a fisiologia médica, porque os médicos não sabem entender direito o porquê que ela existe no nosso corpo, na forma como ela se apresenta, já que ela é de uma estrutura absolutamente calcária, ok? Ela é calcificada, e ela tem receptores de luz como o nosso cérebro, como o nosso olho, e também filamentações nervosas como aquela que existe dentro do nosso olho, entre a mácula lútea, que é a parte sensora do nosso olho, até o nosso nervo óptico, que leva as informações até o nosso cérebro. Então, a nossa glândula pineal, ela é um olho, ponto, né? Então, existiu algum momento
da história da humanidade onde essa glândula pineal enxergava. Só que com um determinado momento, uma determinada questão é que ela está dentro do nosso cérebro e ela olha para cima, tá bom? Então, olha a diferença. Os nossos dois olhos, eles são articulados pelas nossas estruturas motoras, né? Elas podem olhar para qualquer direção, mas a nossa glândula pineal, ela só era um receptor de luz que olhava para cima. Então, aquelas pessoas que dizem viver de luz, no fundo, elas têm uma superativação da glândula pineal. Ponto. Então, estou falando de fatos aqui. Até aqui não estou falando de achismos, né? Então, agora nós vamos entrar nos processos... nós vamos entrar em alguns processos interpretatórios disso tudo. Então, Mário, eu não manjo direito essa parte aí, se é como cristalino não, viu? Eu não acredito que seja como cristalino, porque o cristalino, como o próprio nome diz, ele já é a parte transparente. Mas o que existe na glândula pineal são o receptor, por exemplo. Dentro da máquina fotográfica, a gente tem o sensor, né? O sensor fotográfico. Na glândula pineal, tem igualzinho a mácula lútea dos olhos, e ali que estão as ligações nervosas que levam o mosaico de percepção até dentro do nosso cérebro. Isso está lá na nossa glândula pineal, né? Só que a nossa glândula pineal, ela é calcária, ela é calcificada, ok? Então tem tudo isso aí para a gente entender em relação a isso tudo. Então, agora vamos à questão toda. A terceira visão, ela é uma capacidade de percepção extrasensorial que as pessoas têm e muitas vezes não sabem que tem. Este é um detalhe. As pessoas têm e não sabem que tem. Esta é a boa notícia que eu quero dizer para você. Você já tem, mas não sabendo que você tem, aquilo fica em desuso, né? Então, como que nós começamos a perceber certas diferenças, certas nuances dentro disso tudo? Por exemplo, existem pessoas que conhecem azul claro e azul escuro, não é mesmo? Você pergunta azul, aí ela pergunta, azul claro ou azul escuro? É ou não é? Claro. Mas se você for perguntar para falar sobre azul com um pintor, ele vai falar assim, sim, mas é azul celeste, é azul cerúleo, é azul cobalto, é azul royal. Ele vai falar uns cinco tipos de azuis aí, né? Por quê? Porque ele é um pintor. Agora, ele é diferente de uma outra pessoa? Não. Mas, em função da sua profissão, ele criou sinapses no seu cérebro que permitem uma compreensão das diversas nuances de uma faixa cromática muito estreita, que são os cromatismos do azul, tá ok? Ele vai ser diferente de uma outra pessoa? Não. Ele vai ser notado como, é um supranormal? Não. Mas, certamente, ele, se for um pintor, ele vai classificar o azul em muitos nuances mais de uma pessoa, por exemplo, que é um escritor. Tá bom? Então, isto é uma habilidade cerebral de formação sináptica, tá ok? Vamos continuar a falar a respeito disso? Vamos. Tá passando lá um carro na sua porta, e de repente esse carro buzina. Então, para você o que é? Uma buzina. Mas se for um músico, ele vai falar assim, existe um som em intervalo de segunda. Por quê? 2 sons em intervalo de segunda são extremamente incômodos. Então, o músico ouvindo aquilo ali, ele não fala assim, não é uma buzina, não. São 2 sons em intervalo de segunda. Por que ele vai dizer isso? Porque ele tem sinapses em seu cérebro de identificação auditiva. No ano de 1986, eu conheci uma pessoa que tinha ouvido absoluto. Eu trabalhava numa empresa de fabricação de guitarras, teclados, né, chamada-se Giannini, e chegou lá a pessoa que era o nosso consultor, ele pegou um teclado e tocou lá. Ele falou assim, tem uma nota desafinada aqui. Eu pensei, impossível. Esse negócio afinado aqui já vem de fábrica, afinado, era um microsintetizador ali. Eu falei, isso é impossível desafinar, isso é da cabeça dele.
Não é que botamos os aparelhos lá e estava desafinado mesmo, mas estava desafinado uma coisa assim, imperceptível. Imperceptível. Mas ele ouvia. Ele, por exemplo, se tocava qualquer som, ele dizia que nota que era. Isso é possível qualquer um fazer? Não, não é possível qualquer um fazer. Agora, eu estou falando coisas aqui que qualquer pessoa cética acredita. Até onde eu estou falando aqui, qualquer pessoa cética acredita. É ou não é? Claro. Eu estou falando de uma coisa chamada hiperestesia sensorial. A hiperestesia sensorial, ela é desenvolvida quando você foca a sua atenção em um determinado aspecto, determinado subject, como é que fala? Uma determinada coisa. Então, as mais conhecidas são o Elton, isso mesmo. O Dr. Sérgio é o que manda muito bem aqui nessas histórias de informação sobre a glândula pineal. Talvez o Dr. Sérgio seja um dos maiores especialistas do mundo sobre isso, tá bom? E é daqui do Brasil, né? Então, prosseguindo. Essas questões todas você admite, porque é óbvio, né? Então, aí nós vamos dar um passinho além. Com a glândula pineal é a mesma coisa. Há muitos anos atrás, eu fui treinado por um xamã, que o nome dele era Mestre Xamã. E os treinamentos que ele dava era no Horto Florestal. Íamos lá, encontrar um bando lá no Horto Florestal, e ele falava assim, agora nós vamos olhar para aquela folhinha da árvore. E nós ficávamos, tipo, 20 a 30 minutos olhando para aquela florzinha da árvore. Em alguns momentos, percebíamos que somente aquela folhinha da árvore se mexia, sendo que nenhum bichinho estava tocando essa florzinha, essa folhinha, nenhum bichinho tocava essa folhinha da árvore. E estava lá. Só aquela florzinha, só aquela folhinha se mexia. Não tinha vento, não tinha nada. E a gente pensava, que estranho. Quando você passa a olhar um determinado objeto por muito tempo, você começa a desenvolver outras sinapses dentro do seu cérebro. Tanto que um dos objetos mais essenciais que é utilizado para a prática de meditação, de olhar, nos tratakas do yoga, são os yantras, não é? Então, se você ficar muito tempo olhando o yantra, quando você tirar o olhar dali e olhar para alguma outra coisa, você vai perceber uma outra dimensão da realidade, né? Só que essa dimensão da realidade, ela não é uma dimensão ótica, tá? Você não vai ver cores, ela é uma percepção derivada de uma superestimulação neural, ok? Você vai criar uma superestimulação em um campo sináptico do seu cérebro, né? Onde você vai começar a perceber coisas. Por exemplo, se você for fazer um curso de medicina tradicional chinesa, você vai ter que aprender pulsologia, o mesmo de Ayurveda, né? Então, você vai sair dali colocando as mãos no pulso de alguém, e você vai ter que perceber a diferença da pulsação para a identificação dos doshas, né? Se tem uma predominância de vata, pita ou kapha, para ver qual é o dosha que está desequilibrado naquela pessoa, não é mesmo? Se você for um Ayurveda, você vai estar buscando os equilíbrios de doshas. Se você estiver na medicina tradicional chinesa, você vai estar buscando o desequilíbrio dos 5 elementos. Aquilo é difícil para burro. Quando você vai numa aula de medicina tradicional chinesa e bota a mão no pulso de alguém, você pensa assim, o cara deve estar brincando comigo, é impossível você identificar isso, né? Mas passa 20 pulsos na sua mão, 30 pulsos, né? 50, você fica 6 meses mexendo com aquilo, chega um momento em que você toca no pulso do outro, você sabe tudo que ele tem. Aí você fala assim, isso é mágica? Não. Isso é simplesmente um desenvolvimento do seu sistema neural, tá bom? É um desenvolvimento neural de coisas que você não usa, que o homem comum não usa habitualmente, mas que você, sob certas condições específicas, você vai desenvolvendo. Se chegar uma pessoa qualquer e olhar para aquele homem que está vendo a pulsologia da pessoa e fazendo uma descrição pormenorizada das patologias que o indivíduo tem, dos hábitos alimentares que ele tem, e até dos seus hábitos de vida, fala assim, esse cara tem uma terceira visão, ele é bruxo, mas não vê o quanto que aquela pessoa treinou
para conseguir aquela habilidade, tá bom? E simplesmente vai falar assim, essa aqui é uma terceira visão. Não é uma terceira visão. Aquilo simplesmente é treino. É um treino que vai criando uma condição sináptica maior a ponto de você desenvolver aquilo que nós chamamos de hiperestesia. É a mesma coisa, por exemplo, quem tem um pêndulo radiestésico, consegue fazer prognósticos energéticos. Eu já vi pessoas que fazem prognósticos energéticos muito bons. Um pêndulo como este aqui, aí vai o indivíduo e faz um diagnóstico coerente de alguém. Eu já vi radiestesistas muito bons, eu sou um radiestesista muito ruim, eu só sei fazer muito poucas coisas específicas, né, muito embora eu estou com o pêndulo na mão há muitos anos, né, mas eu não sou um radiestesista muito habilidoso, mas eu já vi radiestesistas extremamente habilidosos. Aí quem vê fala assim, nossa, esse cara aí deve ter a terceira visão, mas não sabe quantas horas ele ficou com esse negócio para fazer um treino radiestésico capaz de colocar em contato seu sistema nervoso autônomo com certas regiões da sua mente que criam uma hiperestesia, não é mesmo? Então, toda a questão ligada ao desenvolvimento da nossa glândula pineal, no fundo, é o desenvolvimento da nossa hiperestesia. Isso aqui é uma coisa físico. Experimento de Pavlov, né? Nós estamos falando de ciência aqui, né? E a terceira visão é isso. Os médicos tibetanos, eles são treinados para fazer um diagnóstico do indivíduo quando ele entrar na porta de 3 passos. Eles já são treinados para isso. Então, imagina o quanto de... como eu posso dizer mesmo? O quanto de treino não tem que ter uma pessoa como essa para desenvolver essa habilidade. Agora, essas pessoas que têm esses dons especiais, eles são treinados num campo absolutamente especial para isso, né? Então, mas isso aqui é físico. O que eu quero dizer para vocês é que tudo isso aqui é físico. É a mesma coisa. Você pega um músico na orquestra que toca flautim. Aí você pega esse cara que toca flautim na orquestra aqui na Sala São Paulo, só que no dia anterior ele vai num showzão de heavy metal com 110 decibéis na cabeça. Ele vai conseguir ouvir a orquestra? Não vai conseguir. Ele só tem que olhar na batuta do maestro e acertar talvez, ok? E acertar talvez alguma coisa. Né? Então, por isso que nós temos aqui que são questões físicas mesmo. Questões físicas, né? A iridologia já é uma coisa bem simples mesmo, não que seja fácil. Fácil e simples são coisas completamente diferentes, né? Mas existem mapas da íris por uma técnica, você olha ali com uma lupa boa, você consegue fazer um diagnóstico idológico no indivíduo de uma forma muito, muito clara, muito boa, né? Mas tudo vem da observação. Por exemplo, o médico. Você pensa, tem médico que você deita lá, ele apalpa a sua barriga, ele faz uma auscultação da sua barriga, botando a mão e batendo ali pela sonoridade emitida pela sua barriga. Ele sabe se você tem o tipo de doença que você, provavelmente, ele faz um prognóstico, um diagnóstico, na verdade, né? Isso é terceira visão? Não, isso é técnica pura. Só que uma técnica exercida ao longo do tempo cria uma hiperestesia perceptória. E essa hiperestesia, a pessoa vai chamar de terceira visão, muitas vezes fazendo chacota de uma habilidade que é desenvolvida com muito suor, ok? É isso. É uma coisa muito simples de nós imaginarmos, né? A grande questão é que quando você, por exemplo, as pessoas cegas, que são destituídas do elemento controlador visual, ela migra todo o seu processo sináptico para outros órgãos do sentido. Então, todos os outros órgãos dos sentidos são apurados, né? E é por essa razão que nas escolas de iniciação egípcia, o indivíduo era mantido no escuro, muitas vezes por 1 ou 2 meses, para que ele desenvolvesse outras habilidades adicionais dentro do seu cérebro, capazes de perceber a realidade dentro de um outro ângulo. Isso é físico também, né? Então, quando nós falamos da terceira visão, nós estamos falando de um padrão comportamental físico, fisiológico, específico, simples, que é desenvolvido na medida em que você se esforça para, não é? Então, esse esforçar-se para é a grande diferença que vai fazer você ser um hiperestésico ou não. É a quantidade de atenção, de horas de transpiração que você vai ter em cima de um determinado objetivo, que vai fazer com que você tenha um desenvolvimento de sinapses específicas no seu cérebro capaz de registrar eventos que outras pessoas ordinárias não estão sacando. Se for, por exemplo, numa escola de música, o cara vai tocar 2 sons lá e vai falar assim, qual é o intervalo? O intervalo de terça, de quinta, de segunda, de oitava? Você fala, o leigo vai falar assim, mas que diabo de oitava é isso? Que diabo de terça?
mais 6 meses de treino, você vai saber qual é a oitava daquele som. Chegará um momento em que ele ao tocar, você vai escrever uma notação musical. Agora, vamos dizer, isso aqui é o quê? A terceira visão? Imagina, não é terceira visão, isso não é nada, isso é uma aptidão desenvolvida a partir da sua atenção. Na Duke University, em 1960 e pouco, um parapsicólogo, Hein, desenvolveu as cartas que ficaram conhecidas como cartas, Zener, as cartas Zener, onde experimentos parapsíquicos foram conduzidos para saber o nível parapsíquico do ser, né? Então, ele mostrava uma cartinha para a pessoa, ele estava vendo o símbolo aqui, mas a parte que não mostrava nada estava para a cara da pessoa, e ele podia ter uma estrela, podia ter um círculo, podia ter um quadrado, uma cruz e uma outra coisa que eu esqueci, né? Eram 5 cartas Zener. E a pessoa batia o olho lá e falava a primeira coisa que ela pensava. Então, as pessoas eram conduzidas a um experimento de alfagenia. O que é uma alfagenia? É você conseguir baixar a frequência do seu cérebro até chegar no nível alfa, você saía de beta, né? Beta de 14 a 28 Hz, você entrava no nível de 7 a 14 Hz, e em triângulo, isso mesmo. E aí, quando você estava em alfa, o primeiro pensamento que vinha, você falava, e era aquela carta, né? Isso foi conduzido na Duke University, falando em 1960. Em 1960 temos quase quantos anos? 20, 60, 40, 60 anos atrás. Isso aí foi uma das coisas que mais foi provado, que a pessoa que está, a pessoa alfagênica, né? O que é a pessoa alfagênica? Ela está em estado de alfa, né? Ela consegue fazer essas leituras por algum mecanismo desconhecido. Ok? Isso é chamado também de terceira visão. Simone pergunta, quem vê a aura só em uma cor pode treinar para ver as outras cores? Pode. Essas cores, essas visualizações de formas já são os processos interpretatórios, né? Algumas pessoas já têm essa habilidade inata, outras não, mas é só uma questão de desenvolvimento do processo de percepção. Sobre a visão remota, sim. A Lorena pergunta, na época da guerra, muitas pessoas eram contratadas para ter visão remota. Uma das pessoas que eu conheci pessoalmente foi o Drunvalo Melquisedeque, americano, e ele foi contratado, né? Ele era contratado, não é contratado, é obrigado, é diferente, né? Obrigado pelo governo americano a fazer identificação de silos de mísseis das forças inimigas, né? Então, se vocês lerem um livro da Sheila Ostrander chamado Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, vocês vão ver o tanto que as potências mundiais investiram na pesquisa psíquica para desenvolver pessoas hipersensíveis capazes de fazer uma leitura de questões interessantes para o sustento de seu... Esqueci o que eu ia falar, perdi tudo aqui, o fio da meada. Do sustento de suas defesas, né? A Jenny se pergunta assim, telepatia também é uma percepção interestésica? A telepatia é uma percepção, é uma psicometria, na verdade. O termo técnico para isso é psicometria, a capacidade de você fazer um psicômetra, uma identificação de alguma coisa. É uma telepsicometria. Telepsicometria é a capacidade de você identificar a distância de alguma coisa que está ocorrendo em um lugar longe de você, né? Também nesse livro da Sheila Ostrander, Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, pormenorizadamente detalhado esse tipo de coisa. Eu conheci muitas pessoas que tiveram habilidades bastante grandes nisso, que utilizaram essas habilidades bastante grandes para saber, por exemplo, números de loteria, números da bolsa, né? Ações da bolsa, né? E realmente ganharam muito dinheiro com isso. Aí não entra na questão da licitude ou não, mas o que eu quero dizer, o objetivo desse meu vídeo é dizer que isso aqui é algo treinável, né? É a mesma coisa, aquelas pessoas que são os perfumistas. Se você já assistiu aquele filme Perfume, você vai ver aquela pessoa que dava aquela cheirada no perfume e já sabia todas as notas ali, em todas as quantidades. Existem pessoas que têm aquele narizinho. Imagina, por exemplo, o nariz de um cachorro tartufeiro. O nariz de um cachorro tartufeiro bate, já de longe já saca onde é que está o tartufo, né? Aí cachorro tem uma terceira visão, não, tem um nariz bom, né? E existem pessoas que têm nariz muito bom, porque vão aprimorando as conexões sinápticas entre o centro sensor e o cérebro. Então, nós estamos falando de um aperfeiçoamento neural, basicamente falando. Nós estamos falando de cérebro. Basta você ler qualquer livro de neurologia, você vai encontrar todas essas coisas que eu estou falando de uma forma muito simples, tá bom? Então, o que eu fiz hoje? Eu desmistifiquei um pouquinho
a questão da terceira visão, desmistifiquei no sentido de colocá-la como uma condição muito palpável. Se tiver qualquer médico aqui nessa sala, ele não tem como discordar de mim, porque eu falei aqui de sinapse, de percepção sensorial e desenvolvimento de realocação sináptica. Isso aqui é uma coisa que todo neurologista sabe. Não tem como você refutar isso aqui tudo. Mas são coisas muito claras, muito simples. Como na vida tudo é, você aplicar-se para. Tipo, a pessoa fala assim, mas eu não consigo. Quanto tempo você se aplica para fazer aquilo? A resposta é zero. Então, todo mundo que fala eu não consigo, é porque ela se aplicou zero. Porque quem se aplica sempre chega a algum resultado. É assim que nós nos tornamos vitoriosos em algum aspecto da vida. Nós nos tornamos vitoriosos pela atenção e o foco naquilo que você quer aumentar dentro de você. Pronto, é assim. Você quer aumentar alguma virtude? Foque-se naquela virtude. Né? Para isso existem técnicas. Por centenas de anos, os sábios de toda a antiguidade criaram técnicas para isso. Né? Então, o que nós fazemos como estudantes, estudantes do autoconhecimento, né? Nós estamos falando de coisa simples, estudantes de autoconhecimento, né? Vermos tudo aquilo que as escolas tradicionais já nos ensinaram, para que a gente possa se aperfeiçoar como ser, para que a gente possa finalmente ter a vitória sobre nós mesmos, né? Uma extrapolação das nossas virtudes e um controle daquilo que são as ervas daninhas da nossa psique. Esse é o objetivo nosso aqui na Terra, tá bom? Existe um caminho para isso, existe um treino para isso, e a terceira visão é uma das formas de nós criarmos uma condição de hipersensibilização, uma hiperestesia sobre isso tudo aqui, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tânia Ávila, ver e conversar com espíritos sobre a terceira... É uma questão mais anímica, isso implica em percepção ectoplásmica, né? É isso, disciplina, paciência e perseverança. A Iná falou tudo, disciplina, paciência e perseverança, né? Eu sempre conquistei as minhas coisas com disciplina, paciência e perseverança, né? Então, tem gente que fala assim, mas é que nada veio de graça para mim, nada veio de graça, né? Eu não tive uma vida que as coisas vieram de graça para mim. Eu sempre tive que ralar. A gente fala assim, quanta paz você tem. Que paz? Eu tive que me ralar muito, né? Me concentrando naquilo que me interessava, tá bom? Então, essas são as coisas aí. Então, é isso. Disciplina, paciência e perseverança. A gente chega onde quer que a gente queira, tá bom? Mais alguma pergunta que seja pertinente ao tema aqui? Espera mais alguns instantes aqui. Esse é um tema que a gente vai aprofundar, a gente vai falar mais em outros momentos da nossa live. Hoje eu quero fazer essa live curtinha. É o que acontece com criminosos condenados à pena de morte que desenvolvem força mental para suportar a carga. Isso aqui é punk esse assunto, mas são as potências que o corpo desenvolve para superação. Né? Então é isso, meus queridos. Alex de Dutra. Quando falamos que conversamos com espíritos, será que não estamos falando com o nosso eu? Pode ser também, pode ser. A gente não deve descartar nenhuma possibilidade, não. Tá? Ricardo, essa é uma outra interpretação da questão da terceira visão. É muito levada em consideração, muito, muito claro, muito assim, importante, né? A Tânia pergunta, Ananda, então todos os dons são físicos e não do terceiro olho? São as duas coisas, do terceiro olho e físicos. Porque qualquer dom que você utilize, ele vai precisar utilizar do seu terminal físico para operar. Então, cerebralmente, nós precisamos treinar, principalmente, a alfagenia, que é uma capacidade de você conscientemente entrar na região alfa do seu cérebro, para que você possa começar a fazer funcionar essas coisas todas, né? Diana se pergunta, quais percepções você aguçou ao longo de sua vida relacionadas à terceira visão? Foi assim, eu comecei a dar consultas muito cedo, eu comecei a dar consultas com 20 anos de idade, não é? Então, eu tenho 53, então, digamos que são 33 anos dando consulta. Então, eu sempre olhei para os olhos da pessoa, fixamente, e eu só falava uma coisa.
eu olhava para os olhinhos dela e falava assim, Deus, me revele a verdade. Eu preciso ajudar essa pessoa. Deus, me revele a verdade. E assim eu fui habituando a olhar para os olhos da pessoa, e com o passar do tempo, eu não mais me importava com aquilo que ela estava falando, pois aquilo que ela falava era uma interpretação da mente dela, forjada pelos limites daquilo que ela conseguia observar de si mesma. Não era a realidade que estava por trás de toda aquela condição. Com o passar do tempo, eu comecei a sentir o que a pessoa sentia. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber exatamente qual era o problema. Mas eu atendi muitas e muitas, centenas, talvez milhares de pessoas, utilizando radiestesia, radiônica, cura através de cristais, no caso, gemoterapia, curas psíquicas, xamânicas. Então, é um exercício de muito tempo, com muita gente, que eu olhava só nos olhos da pessoa e falava sempre assim, Deus que me revele a verdade. Muitas pessoas se incomodavam comigo e falavam assim, por que você está olhando tanto para mim? Eu só estava pedindo para Deus me revelar a verdade, né? Então, isso foi criando uma percepção dentro de mim, até que hoje em dia eu tenho uma natureza empática muito grande. Eu olho e consigo perceber qual é a desvantagem disso. A pessoa se torna muito sensível, né? Então, ela vai ter que policiar onde ela vai, né? Porque ela se torna, é muito sensível e perestésica. Mas eu sou absolutamente, completamente normal em relação a tudo, né? As pessoas, né? Mas só que eu tive que desenvolver por conta disso aí, ok? Então, nós temos, agora a nossa mente sempre atrapalha, porque a nossa mente, que nem o Alex está falando aqui, a nossa mente sempre atrapalha, porque a nossa mente, ela quer ferrar a gente o tempo todo, né? Nossa mente é o labirinto de Minotauros, né? Labirinto de Minos, né? Onde tem o Minotauro, né? Sempre quer nos ferrar. E o fio da Ariadne, o que é? O fio da Ariadne é o conhecimento ancestral. Porque já existiram pessoas que passaram pela essa mesma estrada que a gente está passando agora e disseram assim, quando você passar por essa estrada, você vai encontrar tais obstáculos. Ao encontrar tais obstáculos, você faz isso, isso, isso. Esse é o papel das escolas tradicionais, né? Então, como é que a gente vai resolver os nossos problemas? Sendo humildes o suficiente para estudarmos os mestres da sabedoria para viver uma vida mais feliz, ok? E em um determinado momento ou outro da vida, a gente vai topar com essa necessidade de você ser mais sensível, para perceber a vida melhor, para ter uma maior percepção de você mesmo, para você conseguir administrar-se a si mesmo, ok? Vamos responder uma última pergunta da Iná. Isso seria natural caso o homem não tivesse perdido a conexão com a natureza. É verdade. Fazemos parte desse todo. Alguns têm uma maior habilidade que os outros, mas todos têm um potencial. Sim, todo potencial tem, né? Mas alguns já têm isso aí um pouquinho mais desenvolvido. Tá bom, meus queridos? É isso. Eu vou me retirando. Mais uma vez agradeço a vocês pela presença, pela participação aqui com todas as perguntas que vocês sempre me fazem. Tenham uma boa noite e espero que o YouTube boicote menos a gente e vá avisando-nos de quando vai ter as nossas próximas lives, tá bom? Namastê, até mais, uma boa noite para vocês.